Vamos apresentar a vocês o módulo de Engenharia de Produção. Antes de falarmos sobre a engenharia de produção, devemos explicar alguns campos vindos do cadastro de produto. Então vamos até o sistema de gestão para poder explicar. No sistema de gestão, em arquivos, cadastro de produtos, teremos todos os nossos produtos pré-cadastrados. Lembramos que antes de se colocar qualquer produto na engenharia, este deverá ser cadastrado, não importando se isto é um produto final ou um insumo que comporá uma árvore. Temos aqui vários campos que são fundamentais para o sistema de produção. Um deles é se o produto é um processo de produção, e o outro se o sistema habilita o plano mestre de produção, que veremos num segundo módulo. Vamos pegar um produto para exemplificar de nossa árvore. Escolhemos nossa cúpula para ventilador de teto. No exemplo, escolheremos a cúpula para ventilador de teto. Nosso campo de processo de produção está clicado. Isso identifica que isso será um produto desenvolvido e utilizado na nossa produção. E também tenho clicado habilita plano mestre, ou seja, ele poderá ser produzido. Temos no tipo de produto um produto de revenda. Isso estará errado. Nós teremos que ter um produto como matéria-prima. Vamos explicar um pouquinho melhor. Dentro de arquivos, tabelas, cadastro, tipo de produto, temos todos os tipos de produto. Matéria-prima está habilitado como matéria-prima. Então, este será visto pelo sistema de produção. Se estiver num tipo de produto que não esteja clicado matéria-prima, o sistema de engenharia não verá esse produto. Tendo esse produto como matéria-prima, processo de produção e habilita plano mestre, esse produto estará completamente habilitado para se usar no sistema de produção. Então retornamos e mostraremos como fica esse produto em nossa engenharia. Para um melhor entendimento, vamos dividir nosso sistema de engenharia em 3 etapas. A primeira etapa, iremos falar sobre o processo, ou melhor, o produto que estará sendo produzido. Depois teremos uma segunda etapa, em que falaremos de todos os insumos. E uma terceira etapa falando das operações, processos e recursos a serem utilizados para aquela produção. Inicialmente, vamos fazer uma produção de uma cúpula de abajur. Para se iniciar um processo de engenharia, devemos clicar em novo e escolher o produto a ser fabricado. Escolheremos nossa cúpula bege. A próxima etapa será identificar a produção ideal, ou seja, o lote econômico para esta produção. No nosso exemplo, colocaremos que o lote ideal será de 200 peças, sendo que isso não quer dizer que não possa fazer uma única peça. Apenas identifica que o melhor custo de produção será lotes de 200 peças. A liberação ideal seria a quantidade ideal para se mandar para uma máquina. Ou seja, se eu mandar 1000 cúpulas de abajur, após a produção, o operador estará rodeado de cúpulas e não conseguirá sair da máquina. Então eu vou identificar que a cada 200 peças, alguém deverá retirar essa quantidade do lado da máquina produzida. O campo multiplicador identificará o fator em que a árvore está construída. Ou seja, se eu tiver um multiplicador 100, isso indicará que toda a árvore é para fazer a quantidade de 100 peças, ou 100 quilos. Vamos exemplificar um pouco melhor. Imaginamos uma empresa fabricante de tintas. Para fazer 1 kg de tinta, a quantidade de pigmento seria muito pequena para se colocar na engenharia. Então eu faria uma engenharia para 100 kg de tinta, multiplicando todos os insumos por 100. No momento da fabricação, o sistema converterá essa árvore para uma peça ou 1 kg de tinta e daí sim multiplicará pela quantidade solicitada. No nosso exemplo, utilizaremos um multiplicador de 1, ou seja, nossa engenharia será feita para uma peça. O próximo passo será identificar as observações necessárias para a engenharia. Vamos incluir então. Estamos informando
que esta cúpula de abajur também poderá ser utilizada como base para o ventilador de teto. Um outro recurso da engenharia será apresentar o desenho e a norma técnica do produto. Esses dados serão incluídos no cadastro de produto, que deverá vir do sistema de gestão. Vamos até lá ver como é que está. No nosso cadastro de produto no sistema de gestão, nós temos a foto do produto e temos o desenho. E propositalmente não temos uma norma técnica. Então lá na engenharia não conseguiremos abrir a norma. A foto do produto e desenho serão sempre figuras e abrirá num sistema particular. Norma técnica e certificação poderá ser qualquer arquivo tipo PDF, DOC ou similar. E este será apenas executado pelo sistema. Ou seja, se tiver um arquivo PDF anexado, quando clicado no sistema de produção, ele irá abrir o Acrobat e colocar o documento PDF dentro do mesmo. Voltamos então no nosso sistema de produção. Como temos o desenho da cúpula do abajur, clicando em desenho, este será apresentado. E como não temos o certificado ou norma técnica, clicando em norma técnica, o sistema avisará que não foi encontrada. Terminando este processo, gravaremos, para poder assim incluir os insumos e as operações na nossa cúpula. A próxima etapa será fazer a inclusão dos insumos que comporão a nossa cúpula. Então vamos lá. Clicamos em incluir e começamos a escolher os nossos produtos. Todos os produtos a serem utilizados como insumos da nossa árvore deverão também ser previamente cadastrados no sistema de gestão. E para encontrar o mesmo, basta digitar qualquer parte do nome. Como exemplo, a nossa cúpula será composta de arame. Então digito arame e o sistema apresenta todos os arames existentes. Vou escolher um arame de aço. Próxima etapa é identificar qual a quantidade a ser utilizada. Vou dizer que o sistema utiliza 60 centímetros de arame para fazer uma cúpula, ou seja, 0,60 e teremos uma cúpula. O campo medida identifica se a quantidade poderá ter quebras, ou seja, se eu colocar 0,20 na medida, identifica que eu tenho que ter pedaços de pelo menos 20 centímetros para compor a quantidade total de 60 centímetros. Vou informar ao sistema que eu não aceito quebra, ou seja, eu quero um pedaço contínuo de arame. Um outro passo é identificar se vai existir perda prevista no processo. Vou identificar que não tem perda, ou seja, eu pego uma quantidade de 60 centímetros e utilizo ela totalmente. Um campo muito bacana é se o produto pode ou não ser substituído por produtos similares. Vamos ver como funcionaria. Vamos até o nosso cadastro de produto no sistema de gestão novamente. Eu identifico que o produto 0603 97 4200, que é um arame, vou incluir um código de similaridade para que ele possa ser substituído por qualquer outro arame que tenha também o mesmo código. Então vamos escrever aqui arame 1 e vamos gravar. Encontrarei agora o arame que está sendo utilizado na nossa árvore e colocarei a mesma similaridade, a fim de que associe os dois. E escreverei na mesma similaridade o mesmo código colocado no outro arame, fazendo assim a amarração entre os dois. Voltamos agora ao nosso sistema de produção. Vamos gravar o item e vamos incluir mais um item para compor o nosso produto. Clico em incluir e escolho também um novo produto. Vou usar uma tela de proteção para fazer a volta do abajur. Vou colocar que eu uso 1 metro ou uma peça, medida 1 também, ou seja, eu não posso fazer emendas e não existe perda. Porém, vou dizer que esse insumo não pode ser substituído por um similar. E vou gravar. Agora eu tenho os dois produtos que vão compor a minha cúpula de abajur. Após serem incluídos os insumos para esse processo, deveremos incluir as operações. Porém, antes de incluir as operações, vamos falar sobre máquinas, recursos, grupo de máquinas e também sobre operações. Dentro de cadastros,
temos o cadastro de recursos. Então cadastraremos um novo grupo de recursos. Vou cadastrar o grupo de recursos máquina de costura. Então vamos criar novo, descrição máquina de costura. E tenho que também informar o custo hora. O custo hora é muito importante para a finalização do custo previsto de produção, que será, além dos insumos, todos os processos e operações que deverão ser feitos para essa engenharia. No nosso caso, o grupo de máquinas de costura custará R$ 27,35. E poderei também colocar alguma observação. Gravando o grupo de recursos, automaticamente aparecerá a janela onde eu devo cadastrar agora os recursos. Clico em novo e coloco a primeira máquina. Junto com a máquina, também posso identificar qual será a data para a próxima manutenção preventiva, podendo assim me assegurar de que na data eu terei uma máquina substituta para colocar no lugar desta. Muito importante também é identificar se esse recurso é interno ou externo. Um recurso externo quer dizer que o processo deverá ser feito num terceirizado. Um recurso externo muito comum são tratamentos químico e térmico, que normalmente é feito num terceirizado. Nossa máquina de costura será utilizada num recurso interno. E assim poderei gravar e cadastrar mais recursos para esse mesmo grupo. Após cadastrar todos os meus recursos pertencentes àquele grupo, poderei fechar. E agora cadastrar a operação. Então, em Arquivos, Cadastro de Operações, vou incluir uma nova operação. Na inclusão da operação, eu devo identificar o grupo de recursos que pode atuar com aquela operação. Então, costurar pode ser utilizado nas máquinas de costura. Dessa forma, eu evito que alguém cadastre um costurar no meu centro de usinagem. Identifico se vai existir um controle de qualidade para esse processo. E também identifico se a operação é válida para processo, para operação e se é válido para um recurso externo. Direi que não é válida para recurso externo e gravarei. Após gravado as operações, minhas máquinas e grupo de máquinas, estarei pronto para cadastrar as operações para o sistema. Terminado o cadastro de máquinas, ou seja, cadastro de recursos e operações, podemos incluir as operações para a nossa engenharia. Clico em incluir e digo que a primeira coisa que teremos que fazer é cortar e dobrar o arame. Então marco cortar e dobrar. O grupo de recursos ele traz automaticamente o que estava cadastrado, ou seja, cortar e dobrar é feito dentro das bancadas. Tempo de maturação. Esse campo é importante para processos que não podem ser sequentes, ou seja, após uma pintura eu devo esperar 2 horas ou um tempo determinado até que a tinta seque, para depois eu poder fazer embalagem. Se eu executar a tarefa de pintar e logo em seguida embalar, o processo não vai funcionar, pois a tinta ainda estará úmida. Tenho aqui a opção também de dizer como que eu farei o setup dessa operação, como eu devo operar e qual a forma de controle de qualidade. Nessa etapa, eu vou informar que a operação deve ser cortar o arame em 4 segmentos de 15 centímetros, ou seja, o meu 60 centímetros informado de insumo deverá ter 4 pedaços. E a qualidade não tem necessidade. Vou gravar esta operação. No momento em que eu faço essa gravação, o sistema abre todos os recursos disponíveis para este grupo de recurso, para que eu possa identificar quais recursos eu poderei usar, quantas peças horas, produção mínima, setup e tudo mais. Então vamos dizer que o Paulo Pereira ele pode fazer 60 peças desta por hora e ele é a máquina primária, ou seja, eu dou preferência para fazer com ele. E informo que a operação pode ser feita na bancada dele. Vou dizer que a Maria Fernandes também pode ser uma escolha para essa operação, porém ela é secundária e ela faz só 50 peças por hora. E gravo
também esse processo. A próxima etapa, eu deverei identificar qual a relação de procedimento para esta operação. Então informo que a operação é cortar e dobrar, o insumo, que é o arame, número de execuções, 4 pedaços, e informo o descritivo de como deve ser feito. Ou seja, identifico que o operador deverá cortar o arame em 4 pedaços iguais e arredondar as pontas. Volto para as minhas operações e incluo uma nova operação. Após cortado, eu devo fazer a costura para posteriormente fazer a junção. Então eu devo, em formas de operação, identifico que o operador deverá costurar a tela de proteção em forma cônica com suporte para 4 arames, conforme desenho. No momento que eu gravar, me aparecem as 2 máquinas de costura e falo que qualquer uma das 2 máquinas poderá ser utilizada sem opções e a pessoa consegue fazer 30 peças por hora em qualquer uma delas. E por ser um processo que já acompanha desenho, não preciso identificar a forma de procedimento para a operação. Com a conclusão do processo, deverei pedir para o sistema calcular o custo de produção. Clicando nesse ícone, o sistema vai varrer todo o sistema e me informar que o custo de insumos é R$ 1,36 e as operações R$ 1,56. Ou seja, a produção da minha cúpula vai me custar R$ 2,93. Poderei também ver a árvore de processo, ou seja, eu quero a apresentação da engenharia. O sistema apresenta o meu produto a ser fabricado e os componentes, além de a forma e processos para a fabricação. Minha costura e dobra, eu tenho pré-definido uma forma de operação. Clicando aqui, eu terei costurar o arame em 4 segmentos de 15 centímetros. Para cada procedimento, posso ter minhas operações e terei também os recursos disponíveis. Esse processo poderá ser impresso para uma conferência. Vamos considerar que esta cúpula faz parte de um outro produto, ou seja, ele além de ser um processo, ele é um subconjunto de um outro produto. Então vamos chamar o segundo produto. Chamando o meu produto ventilador de teto, vejo que ele já tem uma extensa árvore de insumos, bem como a montagem e o embalar, ou seja, ele é um produto final, composto de vários subconjuntos. Vamos então incluir a nossa cúpula dentro deste processo. Clico em incluir, escolho a minha cúpula, determino que para o meu ventilador eu preciso de uma cúpula com 0 de perda prevista. E este produto não pode ser similar. E faço a gravação. Nesse momento, a minha cúpula passará a fazer parte da árvore do ventilador de teto. Tem um custo atual de R$ 29,98. Vou mandar recalcular esse custo a fim de que inclua todos os insumos que passei a utilizar a mais. Meu produto atual custa R$ 58,00. E vou pedir a minha árvore de engenharia. Verifico que esse produto, ou seja, o meu ventilador de teto, é composto de vários subprocessos. E esses subprocessos também compostos de processos. Ou seja, o meu ventilador utiliza estes insumos, utiliza um chumbo para abajur, que é um subprocesso feito com lingote. Um pouco mais abaixo, vemos a lira, que é composta de arame para lira, e o arame também é composto de vergalhão. Ou seja, passei a ter 3 subconjuntos para um único processo.
poderei também imprimir essa engenharia. E esta apresentará todos os insumos, conjuntos, subconjuntos e processos para execução. Da mesma forma que visto no subconjunto, nós temos uma produção ideal de uma peça, liberação ideal uma peça, multiplicador, tem o desenho e norma técnica do produto, onde teremos todos esses insumos e subconjuntos, além de nossas operações. Desta forma, terminamos a nossa engenharia.